Glória a Deus. Mais uma semana. Sabemos que Deus está no controle, mas eu queria te encorajar nesse dia de hoje. Ontem eu senti um ataque muito grande, e é por isso que eu estava orando por isso. Eu sei que tem tido pessoas que têm sentido isso, mas foi muito forte ontem, a nível de confusão. Confusão mental. Aqui a gente fala que parece que está tudo com uma neblina, um fog. Era desse jeito que eu estava sentindo. Foi uma luta durante o dia, alguns ataques na saúde, e foi assim uma batalha, mas nós, graças a Deus, vencemos. Mas eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi um ataque, mas ele já está dissipado, ele já caiu por terra, e você é mais do que vencedor e mais do que vitorioso. Amém? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por isso. Te louvamos, Pai, porque só Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Senhor Deus, oramos agora para que o Senhor acampe os Teus anjos. Oramos para que o Senhor possa liberar, Senhor Deus, desde aqui, por toda a América, até São Paulo, até os nossos amigos na Suíça, na Itália, na Espanha, no Japão, na Coreia do Sul. Senhor, no nome de Jesus, visita a cada um nessa noite. Pai, nós declaramos que caia por terra todo ataque na mente. Todo ataque que vem, Senhor, para impedir o progresso, para impedir chamados, para impedir o avanço da igreja, para impedir o plano do Senhor, para impedir, Senhor Deus, que a Tua palavra seja anunciada. Eu quero declarar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que vem uma unção para romper. Vem uma unção, Senhor Deus, neste lugar, sobre a minha vida e sobre cada irmão que estiver ouvindo. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, Pai, o Teu senhorio. Eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, que Tu és bem-vindo. Toma esse lugar, toma as nossas vidas, manifesta a Tua unção, remove agora, Senhor, todo ataque que veio contra a mente, contra o coração, na vida do Teu povo. Nós declaramos agora que caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria saber se você ouviu a mensagem da semana passada. Coloca um glória a Deus aí, ou dá um aleluia, ou diga amém, você ouviu. Se você não ouviu, eu queria dar uma recapitulada rápida, porque nós começamos falando da fé. Como que foi o título em português? The Faith That Saved a Nation. A fé que salvou uma nação. E nós vimos que foi a lição de uma mãe. Era o Dia das Mães, domingo passado, a lição de uma mãe cheia de fé. E eu quero que você, se você tem a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Hebreus, e depois nós vamos lá para Êxodo 3. Mas no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11. Porque nós vemos, irmãos, o ataque é em relação ao quê? A mexer com a fé. O que coloca as coisas em movimento é a fé. O que faz você nadar contra a correnteza é a fé. O que faz você ser diferente num mundo onde não existe mais, onde está onde o certo é errado. Se você faz certo, você é taxado como as pessoas they mock you, elas tiram sarro, elas te diminuem. Então, quando acontece isso é porque o certo não é mais certo, o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. E se você faz certo, então você é o careta, você é a pessoa... Não é mais assim, pastor. Então assim, o ataque é em relação à fé. E a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, você vê que eram judeus que estavam se convertendo, e eles estavam passando dificuldades, e tinha a perseguição de Roma, e estava começando a perseguição a nível de mortes, e pessoas serem mesmo mortas por causa do Evangelho, mortas porque elas estavam crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aí você vê que o autor do livro de Hebreus, ele encoraja, e a forma que ele encoraja, ele volta para o Antigo Testamento, para pessoas que eles tinham uma familiaridade, que eles conheciam a história, que eles sabiam que elas tinham passado, para mostrar que aquilo que aconteceu lá centenas de anos antes era o quê? Aquilo já era a fé em ação.
Eu enfatizei muito isso a semana passada, que a fé sem obras ela é morta. E como que o inimigo quer mexer com a sua fé? Ele quer mexer com aquilo que você acredita, com aquilo que você fala, com aquilo que você declara, com aquilo que você canta, com aquilo que você prega. Mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que você vai ser fortalecido na força e no poder da palavra de Deus. Eu quero declarar nessa noite que o chamado, o plano que Deus tem para você vai se realizar. Eu quero declarar que você possa tomar posse, que a unção do Senhor entre na sua casa, entre no seu lar, entre no seu trabalho, entre na sua vida financeira, entre na sua despensa, entre no seu guarda-roupa, entre na sua garagem, entre na sua vizinhança, entre no seu prédio, entre onde você estiver, que você possa tomar posse disso hoje, do que Deus quer realizar. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Fé é certeza. Fé é você andar, e eu sei que isso não é muito comum hoje, porque o medo, irmãos, eu estava pensando nisso ontem, fala a verdade. Aí no Brasil eu não sei como é que está, em outros países, mas aqui nos Estados Unidos, se você ligar a TV, é notícia ruim o dia todo. O dia todo é gente falando, e quantos morreram, quantos já foram, o que está acontecendo, quem já foi. No Brasil a gente percebe que tem ainda algumas pessoas que colocam quantas foram curadas, quantos saíram do hospital, quantas pessoas recuperaram, é isso. Só que o que acontece? É o poder da palavra negativa. E o inimigo sabe disso. E ele sabe que quando ele libera medo, quando ele libera isso sobre a igreja, sobre o povo, sobre a multidão, irmãos, existem paradigmas sendo mudados agora por causa do medo. Mas eu quero declarar que isso seja quebrado sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz então, em Hebreus 11, a fé é a certeza, a fé é a certeza, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu falei isso aqui hoje de manhã. Na nossa cidade, pela misericórdia do Senhor, graças ao Senhor, toda a honra e toda a glória a Ele, na nossa cidade de 15 mil pessoas, tivemos somente 7 casos do corona. A maioria já recuperou. Só 7 casos. Se você for ver em porcentagem, pensa bem, 10% seria 1.500, 1% seria 150, 0,1% seriam 15, então 0,01 dão 7, mais ou menos, porque a minha matemática não está tão assim, mas mais ou menos. E tem gente com medo. Aí eu falei isso aqui hoje de manhã, pensa bem, irmãos. Para a pessoa achar que ela vai ser a 8ª pessoa a contrair o vírus, ela está tendo mais fé que pode acontecer o errado do que Deus pode proteger. Ela está tendo mais fé na morte do que na vida. Ela está tendo mais fé no erro, nessa pandemia, em tudo que foi liberado, do que no poder da palavra de Deus. Então eu falei e ficou maior silêncio. Porque a sua fé tem que estar no lugar certo. A sua fé tem que estar na palavra. A sua fé tem que estar nos planos de Deus. A sua fé tem que estar no propósito de Deus. Não na morte, mas na vida. Quem pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um, eu creio. Então a fé é a certeza das coisas que você espera. Então eu tenho que te perguntar, o que você está esperando? Está esperando ficar doente? Está esperando? O que você está esperando? Qual que é a sua expectativa em relação da vida? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Foi por ela, quem? A fé. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Essa palavra é linda no original, porque ali já fala sobre martíreo, da onde tiramos a palavra mártir, de morrer pela fé. Então você vê, foi por ela que os antigos alcançaram um bom martírio. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. O testemunho, então, para ele ser eficaz, para ele ser um testemunho de impacto, para ele ser um testemunho que vai mexer com outras vidas, irmãos, tem que ser um testemunho cheio de fé. Ninguém vai querer ouvir. Talvez você já ouviu, sabe, aqueles testemunhos assim, irmãos, eu era tão próspero. Morava no Morumbi, mas minha vida estava toda errada. Eu aceitei a Jesus, aleluia. E minha casa pegou fogo. E roubaram meu carro. E eu perdi meu emprego. E eu fiquei doente.
Mas glória a Deus, Jesus é bom, obrigado. E dá vontade de pular. Por quê? Pode ter até acontecido coisas assim. Mas significa que o testemunho não terminou. Significa que Deus tem mais para fazer. Significa que Deus tem mais para realizar. Irmãos, a fé é a certeza e o bom testemunho é alcançado por causa da fé. O bom testemunho que veio sobre os antigos foi por quê? Porque eles estavam cheios de fé. Quando você fala de Abel, fé, o melhor sacrifício por causa da fé. O irmão contra, eu imagino que o irmão perseguiu ele porque ele deu algo que custava, algo que mexia, algo que tocou o coração de Deus. Ele não deixou de fazer porque o irmão achou ruim. Ele fez porque era a coisa certa para fazer. Quando você vê sobre Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Ele estava indo na contramão. Aí no verso 6 fala, sem fé, sem essa certeza das coisas que se esperam, é impossível agradar a Deus. Então se eu vou agradar a Deus, eu tenho que esperar que vai melhorar, que vai mudar, que Deus está no controle, que Deus está agindo. E quando Deus age, ninguém pode impedir. A fé, sem fé, é impossível agradar. Pela fé, os antigos alcançam testemunho. A fé é a certeza do que eu espero. Então, você vai vendo então que o inimigo está atrás do quê? Do seu belief system, da forma como você acredita. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé construiu a arca. E demorou, hein, gente? E não tinha chuva. E todo mundo debochando dele. Mas ele tinha uma palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vê Abraão, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, foi para um lugar que nem sabia onde era. Pessoas com certeza falaram, Abraão, você tá, pirou o cabeção, deu tudo errado, tem alguma coisa errada. Não, Abraão, não é assim não. E você vê então, a fé faz você caminhar na contramão. A fé faz você ter certeza de algumas coisas que as outras... Tem pessoas que vão achar que você é arrogante. Não é. É a convicção, são as experiências que você já tem com Deus. Hoje eu estava contando aqui dos livramentos que Deus já me deu nas viagens. Os livramentos que Deus já deu, assim, das histórias que a gente ouve. Apóstolo Cleiton, Torre Forte no Brasil, as missões, os lugares que as pessoas vão, o que acontece com o ônibus, o que acontece com o barco, o que acontece de provisão, o que acontece de milagre, o que acontece com o som, o que acontece quando chega num lugar, pessoas que eram para ser salvas, pessoas que eram para ser saradas, pessoas que eram para ser alcançadas. Por quê? Foi por causa da fé. Então quando você vê isso, essa dinâmica, e você vê como começou a vida de Moisés, gente, é uma coisa linda, porque olha aqui, ó, no verso 24 fala assim, pela fé, Moisés, logo ao nascer, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Que a gente falou disso, que era Joquebede e Amrão. Joquebede que significa Jeová é glória, ou a glória do Senhor, e Amrão que significa povo exaltado. Pela fé Moisés logo ao nascer foi escondido, pois seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso. Não temeram o decreto do rei. Então você vê que não é medo. Pela fé eles foram contra um decreto. Pela fé eles se moveram, pela fé eles esconderam, pela fé eles fizeram o que não podia ser feito, pela fé eles tinham essa certeza, espera aí, Deus tem um negócio, a gente não pode aceitar que vai ser assim não. Foi isso que eu falei a semana passada, como que a fé daquela mulher Joquebede foi provada. E é na hora que a fé é aprovada que você vê a medida de fé que você tem. Então você tem a oportunidade de crescer, você tem a oportunidade de avançar, você tem a oportunidade de ver que, peraí, não está do jeito que está, mas também eu não estou onde eu estava, mas eu não estou onde eu poderia estar. Então eu vou usar essa situação, e isso que nós estamos atravessando agora, nós vamos avançar. A gente não vai voltar para trás não, gente. Nós vamos continuar avançando, tomando território, tomando posse do que Deus tem para nós. Como igreja, nós vamos continuar declarando a palavra do Senhor e pregando a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pela fé Moisés,
porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o prazer ou o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Você consegue entender isso? Que Moisés teve uma experiência com Cristo embaixo da lei. Ele viu o que era invisível e ele estava vendo uma recompensa maior do que aquele prazer momentâneo de viver no Egito com todas as regalias que ele podia ter. Agora vamos para lá, para Êxodo, para você ver. Você vê que a fé dela então foi provada. Você vê que foi revelado o fundamento da fé dela. Você vê que ela exercitou fé quando ela faz o cesto, coloca no rio Nilo, que era o rio, mesmo bem, querido, o mesmo rio que eles estavam jogando as crianças, o mesmo rio que eles estavam matando os meninos, foi o mesmo rio onde tinha crocodilos e cobras, o mesmo rio onde aconteceu morte. Naquele rio o Senhor trouxe o livramento. Pensa nisso. A situação era, para muitos foi morte, para Moisés foi vida, para muitos foi o fim, para Moisés foi o começo, para muitos hoje pode ser que acabou, mas eu quero declarar para você, é o começo de uma grande libertação que está vindo da parte de Deus, é o começo de uma grande libertação que está vindo da parte de Deus, no mesmo rio, no mesmo lugar, uma experiência diferente, uma forma diferente, um jeito de Deus agir diferente, e é isso que eu quero que você tome posse. Eu não estou minimizando o que muitos estão sofrendo, entenda isso, mas eu quero crer que existem muitos que estão crendo, que vão sair dessa para melhor, que vão avançar através disso, que vão passar por essa prova, que vão chegar do outro lado e vão alcançar um bom testemunho, porque ficaram firmes na palavra do Senhor. Aleluia! Então quando nós vamos para Êxodo, você vê que ele foi crescendo, teve a influência da mãe. Com certeza ela contou a história para ele. Amém. Eu acredito que ela contou muitas vezes. Você vê que a vida de Moisés é cheia de antíteses. Você vê que o oposto na vida de Moisés, pensa bem, ele era uma criança escrava e era o filho da rainha. Ele nasceu num barraco e viveu no palácio. Ele herdou a pobreza, mas ele desfrutou da riqueza. Ele era líder de um exército, mas também foi pastor de ovelhas. Ele era um guerreiro poderoso e ao mesmo tempo era um dos homens mais fracos que você vê. Ele foi educado na corte, ele foi educado na melhor faculdade, mas ele viveu no deserto. Ele tinha a sabedoria do Egito, mas tinha a fé de uma criança. Ele tinha as características que se enquadravam numa cidade, mas ele passeou e perambulou durante muito tempo no exército. Ele foi tentado com os prazeres do pecado, mas ele venceu pela virtude que vem da parte de Deus. Ele tinha a língua pesada, ele falava que não sabia falar, mas mesmo assim ele tinha o extremo de ter conversado com Deus. Ele tinha a vara de um pastor, mas tinha o poder do Todo-Poderoso. Ele era um fugitivo de Faraó, mas foi embaixador do céu. Ele foi aquele que deu a lei, mas foi aquele que foi o precursor da graça. Ele morreu sozinho no Monte Moabe, mas ele apareceu com Cristo junto na Judeia. Ninguém estava ali para enterrar ele no seu funeral, mas o Senhor próprio o enterrou. Meu Deus! Você percebe os contrastes na vida dele? E assim é na vida daquele que crê, assim é na vida daquele que anda por fé. Vai ser uma vida de contrastes, vai ser uma vida cheia de antíteses, vai ser uma vida às vezes que não faz sentido, porque às vezes você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas você tem que ter essa escolha, você tem que saber que existe uma escolha.
O viver por fé é você escolher Deus todos os dias. É você acordar amanhã, eu escolho Deus hoje. Deus está comigo, Deus está presente, Deus é meu socorro, Deus é meu amigo, Deus está, Ele me protege, Ele me guarda. Todos os dias é uma escolha. Não é você um pouquinho de Deus no domingo, um pouquinho no mundo na semana. Você vê que esse foi o problema que levou Elias a profetizar para que não chovesse, porque o povo estava dividido. Aí chega o Maroca, Elias fala o quê? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal. Mas não fica dividido, porque você não vai viver bem, querido, se você fica um pouco aqui, um pouco lá, com o pé na igreja, fora da igreja. Eu quero Deus, mas eu quero o mundo. Eu quero Deus, mas eu quero os prazeres do mundo. Eu quero o que Deus tem, mas eu quero também o que o mundo pode oferecer. Mas dia ou menos dia, você tem que sacudir isso e falar assim: eu vou ficar firme nas promessas do Senhor e naquilo que Deus tem para mim e para fazer na minha vida. Então quando você vê Moisés crescendo, você vê ele vai, ele socorre. É interessante quando você lê como que ele foge para Midian. Deixa eu ler esse pedaço, vai. Eu queria entrar no 3, mas deixa eu ver, porque eu achei muito interessante. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos. Atentou para as suas cargas. Ele se preocupava com o peso, com o jugo, com o fardo. Ele se atentava para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu. Olha aqui agora, que louco. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou de um lado, olhou de outra banda, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio. Aqui você já vê que o cara era bom de briga. Você vê que ele com ele não se mexia, não. Você vê que ele tinha no Egito mesmo, eles tinham muita coisa de arco a flecha, tinha coisa de andar a cavalo. Você vê que Moisés, ele cresceu com tudo isso. Ele era bom de briga, mata o egípcio, o esconde na areia, tornou a sair no dia seguinte, segundo dia que ele sai, tornou a sair no dia seguinte, viu 2 hebreus que contendiam, perguntou ao culpado: por que feres ao teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Você percebe que é o mesmo cara que estava brigando com o egípcio aqui? Esse cara era de confusão, meu. No dia anterior ele estava tendo problema com o egípcio. Agora ele está tendo problema com o próprio irmão. Só que você vê algo dentro, e eu quero falar isso para você hoje que está assistindo. Existe algo dentro de Moisés. Não tinha como ele fugir do chamado de Deus. Não tem como você fugir do chamado de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida e realizar na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Você pode estar desativado, você pode estar dormente, você está achando que sua vida acabou, você pode estar achando que agora já era, você pode estar achando que esse é o fim. Mas irmão, quando Deus tem um chamado na sua vida, você tem que tomar posse. Deus vai te buscar onde você está. Você pode estar em Midian, você pode estar escondido, você pode estar pastoreando pessoas ou igreja ou até mesmo ovelhas num lugar que ninguém vê, não dá ibope, ninguém te enxerga, você não sabe nem mexer no Facebook direito e passando uma prova, mas Deus está vendo. Quando você tem um chamado da parte de Deus, mais dia ou menos dia, Deus está te preparando até o momento que você vai ter um encontro. E quando você tem um encontro com o burning bush, quando você tem um encontro com a sarça que arde ali, aquilo ali, irmãos, é isso que a igreja está precisando hoje. A igreja, o apóstolo Cleiton fez essa conferência ontem. Você viu o que nós precisamos, o que vai salvar o mundo é um avivamento, é um derramar do Espírito Santo de Deus, é a glória de Deus enchendo a terra, é o Senhor visitando de norte a sul, de leste a oeste. O que vai trazer isso, irmãos, é a experiência com a sarça ardente, é aquilo que queima no seu coração, é aquilo que você fala: eu não vou parar, não vou desistir, não vou desanimar, não vou, eu vou continuar, porque eu vi a sarça pegar fogo. Aleluia. Remachando roboshaya. O mesmo cara, barraqueiro. Dia seguinte: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ele foge. Ele vai para Midian. Você sabe, Midian é o filho de Abraão com Quetura. Os midianitas. Agora olha só, no capítulo 3, vamos começar ali. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. O rebanho nem era dele. Há uma dinâmica tremenda ali.
Jetro, o pai, Moisés chega para apacentar o rebanho que não é dele. E eu acredito muito nisso, irmãos. Antes de Deus te promover, você vai servir por um tempo, por um período, o rebanho de outro, ou o trabalho de outro. Principalmente você que crê que Deus vai te levantar, que Deus tem um plano de você ser um libertador em alguma área. Você tem que ter uma experiência como essa. Apacentava Moisés o rebanho que era do outro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote Midian. Levou o rebanho para trás do deserto. Ele apacentava o rebanho no deserto. Você está entendendo? Ele apacentava o rebanho no deserto. Ele apacentava o rebanho. Se você tivesse aqui, eu ia falar, repete comigo. Ele apacentava o rebanho no deserto. E sem ele saber, sem ele perceber, era igual o Karate Kid, quando ele fazia lá, e o que ele pintava, e aquilo ali era o que ele mais ia usar. Sem ele perceber, Deus estava preparando. Apacentava o rebanho no deserto. Por quê? Porque ele ia apacentar o povo no deserto. Deus está te preparando para aquilo que você vai ser. Por isso que seus olhos não podem estar nessa prova, não pode estar no que a gente está passando agora. Os seus olhos têm que estar no Senhor, os seus olhos têm que estar na promessa de Deus, os seus olhos têm que estar como Jó, que você entende: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Aleluia. Apacentava o rebanho que nem era dele, era do sogro, no deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Você percebe, irmãos? É naquilo que você está fazendo, você chegar até a presença de Deus e não cancelar. Ah não, agora não vai, eu não estou mais onde eu estava, eu não tenho a posição que eu tinha. Para, irmãos, de olhar o que você não tem e começa a olhar e perceber aquilo que você ainda tem. Para de olhar o que você não tem e olha o que você tem. Ele não estava mais no Egito. Ele já estava avançado em idade. Muitos já pensam em se aposentar, antes disso até. Mas ele continuava trabalhando. Tudo que vinha à mão dele para fazer, ele fazia. O rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho para trás do deserto. Chegou no Horebe, um monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu a sarça, ardia no fogo, mas a sarça não consumia. Percebe que era um fogo sobrenatural que não fazia, não consumia. Ele não viu as cinzas, ele não viu a árvore, ele não viu aquela sarça desmanchando. Ele viu que o fogo queimava. Irmãos, que visão mais linda! E ao mesmo tempo eu penso que era o Senhor mostrando: Moisés, é isso que eu vou fazer. O que vai queimar na sua vida não é por causa daquilo que você tem, é por causa daquilo que eu tenho. O que vai queimar em você é a minha presença, Moisés. Não é o que você tem, é o que eu tenho. Irmão, toma posse que não é o que você tem, é o que ele tem. Toma posse que não é o que você faz, é o que ele quer fazer através de você. Essa é a forma que Deus chama, que Deus escolhe. Irmãos, quando você vai lá, onde está aquele versículo lá em 1 Coríntios? Deixa eu ler lá, vai. Já que é só eu e você mesmo aqui, vamos lá. 1 Coríntios 1, 26. Pois a loucura, 25, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia e a fraqueza de Deus é mais forte. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos, tem alguns, mas não são muitos os que são sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas. Quem pode dar um glória por isso? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu, Ele escolheu, não foi você que escolheu. Eu falei isso hoje de manhã aqui, tem um livro que o título é mais ou menos esse: Se eu fosse Deus, eu não teria me escolhido. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê?
Ainda bem que você perguntou, então deixa eu responder. Para que ninguém se glorie perante Ele. Para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Volta lá para Moisés, Êxodo 3. Então disse consigo mesmo, agora me virarei lá e virei essa estranha visão, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus e ele do meio da sarça, Moisés, Moisés, aquele que foi tirado da água, Moisés, Moisés. Você percebe que Deus chama ele, a identidade dele, o chamado dele, o nome dele, você sabe disso? Nós pregamos isso, o nome, o peso que o nome carrega. A unção, o chamado, o propósito. Ele foi tirado das águas. Deus estava falando, Moisés, Moisés, 2 vezes. Foi tirado uma vez, vou tirar outra. Você foi tirado das águas, Moisés, e eu vou livrar o povo desse jeito. Eu vou livrar o povo através das águas. Você foi tirado do Egito, você foi tirado através do rio Nilo, e você vai ser tirado através das águas que vão se abrir. A primeira você foi no cesto em cima, a segunda vez você vai passar seco por elas. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Que Deus te chama pelo teu nome. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que ele precisa fazer para chamar a sua atenção. Esse é o Deus que a gente serve. Você vê cada caráter, cada pessoa na palavra do Senhor, Deus tinha um propósito diferente, um mistério diferente, uma forma diferente de agir. Por isso que não dá para você engessar e falar que Deus vai fazer só de um jeito, que não é. Mas ele chama a atenção de Moisés, ele prende a atenção dele ali, ele chama ele 2 vezes, ele fala Moisés, Moisés, Moisés responde, eis-me aqui, continuou Deus. Já é louco de ele ver a visão, ouvir a voz, responder a voz e não sair correndo. Pensa bem, se você vê uma árvore pegando fogo, e aí de dentro da árvore, você, sei lá, o seu nome, imagina o seu nome sendo chamado José, José. Qual seria a sua reação? Andréia, Márcia, Márcia, João, João. Imagina que louco. Só você, a sarça queimando. Você, pensa bem, irmão, eu não sei não se teria muita gente que faria assim, oh não, Deus, gente, isso aqui, isso acontece sempre. Tinha muita gente que, continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. Tira. Pois o lugar em que está é terra santa. Será que Deus está falando assim? É para não ter nada entre o que eu quero fazer e entre o que você é. Será que é possível que a sandália é o quê? Aquilo deveria ser uma coisinha fina, talvez 1 centímetro ali. Tira isso. Eu não quero que tenha nada entre eu e você, Moisés. Tira até a sandália. O lugar é santo. Eu quero ungir os seus pés para uma nova jornada. Meu Deus. ...80 anos. E o chamado dele, pensa bem, irmãos. Primeira vez que ele foi tentar defender alguém, ele mata o cara e deu errado. Como que pode? Você pensa bem a batalha mental na mente que ele estava passando, porque tipo assim, eu não consegui libertar um. Como que eu vou libertar uma nação? Eu não consegui esconder o que eu fiz, que era para fazer o bem e deu errado. Como que Deus pode me usar para fazer uma coisa que vai ser uma multidão? Sendo que a uma vez que eu fiz, deu
Eu ia falar que deu zika, mas agora nem dá mais, porque quando dá zika, dá febre, né? Deu mal, deu errado. Vendo o Senhor, tira a sandália dos seus pés, Moisés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Olha como Deus é lindo, porque ele traz de novo a bênção geracional. Eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Ele estava falando também: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Quando Deus vai falando isso, é o que eu prometi para ele, foi para o filho, foi para o neto, foi para o bisneto, chegou até você. O que eu prometi lá atrás foi passando, foi passando, foi passando e chegou para você. O que eu falei que eu ia fazer lá atrás, eu continuo falando, continuo falando, continuo falando, continuo falando. O que Deus prometeu, irmão, vai se cumprir, vai realizar. O mesmo Deus que prometeu no passado é o mesmo Deus que fala com você hoje. É o mesmo Deus que desperta a promessa. É o mesmo Deus que fala: tira a sandália, tira isso que está protegendo. Moisés, é para você estar descalço. Moisés, é para você não ter nada entre a minha presença e o que eu quero fazer na sua vida. Pois o lugar em que estás é terra santa. Irmão, já pensou quantas vezes possivelmente ele já tinha passado ali? O lugar que você está é terra santa. Mas Senhor, é deserto. O lugar que você está é terra santa. Senhor, mas a gente acabei de passar com as ovelhas aqui. O lugar em que você está é terra santa. Será que você acredita que o lugar que você está é terra santa? Terra separada, terra onde o Senhor pisa, terra onde o Senhor fala: é nesse lugar, é onde você está, é onde eu vou fazer, é onde eu vou realizar. O lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, olha que lindo aqui, gente. De fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido, olha aqui, se liga agora, porque isso é forte. De fato eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Entendeu? Deus viu, Deus ouviu, Deus escutou. Deus. Eu acho lindo o próximo verso. Eu desci para livrá-los. Não dá a entender assim: uau, glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu vou assistir de camarote. Obrigado, Deus é bom demais. Aí no verso seguinte ele fala: vem agora e eu te enviarei. Entendeu? Eu vi, eu ouvi, eu desci, eu vou livrar. Aí todo mundo, yeah! Vem que eu vou te enviar. What? Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Mas o Senhor não falou que... Peraí, não estou entendendo. Porque o Senhor falou que o Senhor desceu para livrar. Por que o Senhor precisa de mim então? Se o Senhor desceu para livrar. Eu tenho que crer, irmão, se você está vendo isso, Deus depositou algo sobre você, sobre a sua vida, que é para você se apropriar, que o que você tem, a manifestação do que Deus colocou em você, vai trazer libertação. Ele desce, ele ouve, ele escuta, mas ele precisa de um homem e ele precisa de uma mulher para trazer a libertação que ele quer realizar. Eu vou falar de novo. Ele ouve, ele vê, ele escuta o clamor, mas ele precisa de um homem e de uma mulher que fala como Moisés: Senhor, eis-me aqui.
Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, usa para glorificar o teu nome. Será que você é essa pessoa? Será que você toma posse disso hoje? Talvez você ache que não tem nada, mas você está conversando com o Senhor. Você está tendo um diálogo com o Senhor, e o Senhor quer impartir, Ele quer colocar em você algo que vai trazer a libertação para muitos. E aí você vê que começam as desculpas, começam os questionamentos. Vem agora. Né? Parece que a vida estava parada por 40 anos. Mas é aquilo que eu falei algumas semanas atrás, quando o anjo vem e acorda Pedro na prisão. Quando Deus se manifesta, irmão, é agora. Quando Elias joga o manto sobre Eliseu, é agora. Não é, não, deixa eu orar e ver o que... Não, eu não estou sentindo paz. Irmão, você pode estar esperando, você pode estar parado, você pode estar apacentando ovelhas que nem suas são, você pode estar fazendo algo que você acha, agora já era, você pode estar achando que eu estraguei lá atrás e Deus não tem mais a promessa que Ele me deu, você pode estar achando um monte de situações, mas quando Deus se manifesta, Ele fala, vem agora, é melhor você ir. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, olha agora, quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Respondeu-lhe Deus, eu serei contigo. Ele pergunta, quem sou eu? E o Senhor fala, eu vou ser com você. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Olha aqui o andar por fé. Moisés quer um sinal naquela hora. Deus fala, o sinal que eu vou te dar é quando você sair de lá, trazer o povo para cá, você vai vir adorar nesse monte, aí você vai ver que sou eu que te enviei. Ou seja, se você não fizer o que Deus te mandou fazer, você nunca vai receber a prova de que Deus estava no negócio. Mas para você ver que Deus está no negócio, você tem que fazer algo com aquilo que você tem. Meu Deus. Então não adianta, Senhor, me dá um sinal. Ok, o sinal é, você vai, fala com o Faraó, traz o povo, tira o povo, passa pelas águas, as pragas não vão te pegar. Você percebe? Você faz tudo isso, aí quando você me adorar nesse lugar, esse é o sinal. O sinal é, eu vou te trazer até aqui, mas você tem que ir e fazer tudo isso. Então, irmãos, é você fazer o que você pode fazer agora. É você se apropriar agora. Eu sou muito jovem, eu sou muito velho, meu tempo já foi, eu sou jovem. Irmão, isso aí você ouve o tempo todo. Eu ouço já desde 92, 27, 28 anos. Quantas vezes que eu ouvi, quando não me conheciam, chegava na igreja, todo lá arrumadinho, bonitinho e tal, né? Porque teve a época que se não tivesse gravata e terninho, o irmão não pregava. Não dava. Não. Hoje, você prega quando você quer, não tem essa. Mas eu lembro quantas vezes eu ouvi, nós estamos esperando o pregador nessa noite. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem. Aí eu até perguntava, mas quem que é o pregador? A gente não sabe, ele vem de fora. Pastor Leif. Acho que é isso, Leif Wenderson. Eu falo, sou eu mesmo. Quantas vezes? E ainda tinha gente que falava assim, nossa, mas você conhece todos os livros da Bíblia? Você é tão novinho. E eu pegava, engolia aquela, pregava. Aí no final, alguns ainda vinham, quando não saíam antes, outros vinham e falavam, pastor, perdão. Eu falava, irmão, para, imagina. Desencana, não tem problema. Não, sabe o que é? Não devia ter falado aquilo, tal, não. Eu falei, tudo bem, irmão, não tem problema. Só que, do mesmo jeito que tinha aquilo, aí hoje, eu nem é tanto tempo assim, irmãos, 20 e tantos anos de ministério não é nada perto do que Deus pode fazer. Não é, desculpa, não é. Só que hoje, tem certos lugares que o povo já acha que você é velho demais. Quando você é novo, você não tem experiência.
Quando você vai avançando em idade, não, agora você está velho, não dá mais para ser usado. Irmãos, que isso seja quebrado na sua vida hoje. Você pode ser usado como jovem, você pode ser usado como uma pessoa mais madura, você pode ser usado numa idade avançada. É só você crer que quando Deus quer, não é idade. Não é se é homem ou se é mulher que vai impedir. Não é você estar em certa região que vai impedir. Não é você ter dinheiro ou não ter dinheiro que vai impedir. Não é você falar direito ou não que vai impedir. Irmãos, eu creio que hoje o que Deus está colocando por terra são impedimentos, são situações que você olha e fala assim, eu não tenho como fazer, isso não é para mim, não vai dar certo, já passou meu tempo, agora já era. Coloca isso por terra hoje e se apropria, que quando o Senhor fala, vai agora, é melhor você fazer a sua mala e ir. Que dura coisa é você lutar contra o Senhor. Vai, vem agora, eu te enviarei a Faraó. Moisés disse, quem sou eu? Você é aquele que foi tirado das águas. Quem que você acha que te protegeu nas águas? Quem que você acha que protegeu o cesto? Quem que você acha que fez que você fosse escondido por 3 meses? Quem que você acha que estava com você, que deu a ideia para sua mãe? Quem que você acha que estava com você naquele Nilo, aonde outras crianças morreram? Quem que você acha que te protegeu, que te guardou, que te livrou? Quem que você acha que colocou o amor por você na vida da filha de Faraó? Faraó que tinha ordenado para que as crianças morressem. Você percebe, irmãos? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então, em nome de Jesus, coloca por terra hoje. Coloca por terra que você vai morrer, que não vai dar certo, que sua vida acabou, e começa a declarar, eu vou viver, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou realizar os planos do Senhor, planos de paz, planos de me dar esperança, planos de me dar um futuro. Eu acredito nas promessas de Deus, aleluia. Respondeu-lhe Deus, eu serei contigo, e este te será o sinal. Então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou. Então, apesar de ele ter feito tudo aquilo, ele não sabia quem ele era, e ele não sabia quem Deus era. Irmãos, eu falei isso já em algum dos lives que a gente fez. Essa hora você pode crescer, você pode amadurecer na sua fé, você pode aprender algo nessa prova que vai te levar para muitos anos. Quando você passa pela prova e você aprende uma lição, você nunca mais esquece. É isso que a gente está precisando. De pessoas que veem a sarça queimando e a vida delas começa a queimar por Deus. De pessoas que não vão ficar preocupadas. Irmão, porque você vê, ali era só o começo. As oposições que ele teve que passar, as coisas que ele teve que ouvir, os levantes que vieram contra ele. Mas quando você tem uma experiência com a sarça que queima, irmão, seja quem for, levante quem for, fale quem for, você fica de pé. Você continua firme. Você continua no propósito de Deus. E eu espero que isso esteja sendo um encorajamento para alguém que acha que não tem mais chamado, que agora já era, que agora acabou. Porque, é essa experiência, essa experiência com o Senhor, que te leva, que faz você avançar, que faz você progredir, que é o que te fortalece. Espera aí, eu tive uma experiência com a sarça. Eu tive uma experiência com a sarça. Eu lembro de promessas, eu lembro de coisas que o Senhor falou, eu lembro de livramentos que Ele me deu, eu lembro de imagens que Ele colocou na minha mente, eu lembro de palavras proféticas que Ele me deu, eu lembro de sonhos proféticos que Ele me deu, eu lembro de coisas que aconteceram que, irmãos, não tem como explicar a não ser, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Eu tenho certeza que você também tem. Certeza. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Eu sou. Eu preguei um ano passado, acho que foi, quase 6 meses. Quando você tem a revelação do grande eu sou, muda quem eu sou. Quando você vê quem Ele é, você se vê diferente. Quando você vê tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele de volta fala, tu és Pedro e sobre essa pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você tem a revelação do eu sou, você, aquilo que você é, muda. Muda. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Você percebe que ele repete over and over again, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Então ireis, tu e os teus anciãos, de Israel ao rei do Egito, e lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Eu quero declarar sobre o nosso povo, eu quero declarar sobre o povo de São Paulo, eu quero declarar o livramento que vem da parte de Deus. Eu quero declarar, seja quem for, pessoas que estão fazendo, que estão oprimindo, não só a igreja, que estão oprimindo a classe trabalhadora, que estão oprimindo pessoas que estão usando essa situação, usando essa crise, para colocar pimenta ainda na ferida. Eu quero declarar que o Senhor está vendo todas essas coisas. Eu quero declarar que quando o Senhor ele vai vendo e a balança vai pesando, e chega uma hora que talvez a gente não aguente mais, mas o Senhor coloca um basta. Eu quero declarar que essa forte mão do Senhor vai se manifestar em São Paulo. Eu quero declarar que a unção do Senhor vai vir sobre São Paulo. Eu quero declarar que essa história vai mudar. Eu quero declarar o bem do Senhor na terra dos viventes. Eu quero declarar que vai vir o temor da parte de Deus. Eu quero declarar que a igreja do Brasil não está morta, ela está viva. Eu quero declarar que pastores e líderes vão receber uma unção nova. Eu quero declarar que você e o seu povo vão deixar e vão declarar diante de Faraó e diante de todos os demônios: deixa o meu povo ir para que me adore. Deixa o meu povo ir para que me adore. Deixa o meu povo ir para que me adore. Eu quero declarar a mão do Senhor vindo sobre o Brasil, vindo especificamente sobre o estado de São Paulo, porque eu acredito, irmãos, que Deus vai mudar esse cativeiro. Eu acredito que Deus vai glorificar o nome dele. Eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres na unção de Moisés. Eu acredito que Deus está usando pessoas que vai falar o quê? Quando eu sou fraco, ele é forte na minha vida. Quando eu não posso, ele pode. Quando eu acho que eu estou perecendo, a graça do Senhor me fortalece. Eu quero declarar hoje, irmão e irmã, em nome de Jesus, que essa unção quebra o jugo. Eu quero declarar essa semana de vitória. Eu quero declarar que esse braço forte do Senhor vai tirar esse nosso estado dessa situação caótica, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor onde você está, porque eu creio. Rebaixando o Roboshaya. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois disso, ele vos deixará ir. Eu darei graça a este povo. Eu darei graça. Estou terminando, mas toma posse disso. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não saireis vazios. Você entende, irmãos, que Deus tem restituição?
Você entende que Deus pode virar cativeiro? Você entende que Deus pode tirar do ímpio e colocar na mão do justo? Você entende que Deus pode fazer, irmãos, as coisas como Ele quer? Porque quando Deus faz, agindo Deus, quem impedirá? Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, bem como vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Até aqui. Mas eu sinto forte isso, irmãos. Eu sinto que é profético. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu quero declarar e encerrar nessa noite com essa palavra. Porque o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. E essa é a mão do Senhor. Eu quero declarar a mão do Senhor agindo ao seu favor. Eu quero declarar o Senhor te guardando, o Senhor te livrando, o Senhor te protegendo, o Senhor suprindo, o Senhor abrindo portas, o Senhor colocando um caminho no deserto, o Senhor colocando rios no ermo, o Senhor, a mão do Senhor, a mesma mão que pegou o profeta, a mesma mão que levou o profeta no meio de um vale de ossos secos, a mesma mão que pega um profeta vivo e leva no meio da morte, a mesma mão que falou, poderão esses ossos viver, e Senhor, tu sabes, profetiza. Então eu quero declarar para você em nome de Jesus, começa a profetizar no estado de São Paulo, começa a profetizar sobre a bandeira de São Paulo, começa a profetizar sobre os governantes de São Paulo, começa a profetizar sobre as prefeituras de São Paulo, começa a profetizar por onde você for. Eu declaro que a forte mão do Senhor vai nos livrar, eu declaro que a forte mão do Senhor está agindo, eu declaro que se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu declaro que o cativeiro vai acabar, eu declaro que a unção de Deus vai despedaçar o jugo, eu declaro que vai ter despojo, eu declaro que vai ter restituição, eu declaro que Deus vai tirar do ímpio e dar para o justo, eu declaro que o Senhor vai fazer aquele que estava embaixo vai para cima, aquele que estava em cima vai para baixo. Eu quero declarar que você é cabeça e não cauda, andarás por cima e não por baixo. Se você crê, dá um glória em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. E eu oro para que essa mensagem, Senhor, possa ir para muitos e muitas casas. Senhor, possa despertar onde estiver os Moisés. As Moisés. Libertadores. Pessoas que já foram tiradas da água. Pessoas que já foram livradas da morte. Eu quero declarar que o Senhor está levantando um grande exército sobre o nosso povo, sobre a nossa nação do Brasil. Eu quero orar pelo nosso presidente. Eu quero declarar a unção do Senhor entrando no nosso país. Eu quero declarar que não é o fim do Brasil. Eu quero declarar que a unção do Senhor vai varrer a nossa nação de norte a sul e de leste a oeste. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que há um grande reavivamento chegando. Eu quero declarar o fortalecimento de pastores. Eu quero repreender paradas cardíacas. Eu quero repreender derrame cerebral. Eu quero repreender agora na autoridade do nome de Jesus. Pessoas que estavam já onde parecia que a sepultura estava aberta. Eu quero declarar que ela é fechada nessa noite. Eu quero declarar que você não vai sair daqui antes do seu tempo. Eu quero declarar que o propósito de Deus vai se cumprir. Eu quero declarar que a palavra de Deus hoje vem no seu coração. Eu quero declarar que vem como chamas, como labaredas. Eu quero declarar que está sendo um despertar da parte de Deus. Eu quero declarar que os dons do Espírito Santo estão sendo despertados, a chama de Deus que há em ti, os dons de Deus que há em ti, o chamado de Deus que há em ti, aquilo que você achava que Deus ia fazer que não fez ainda, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo nessa noite. Eu quero declarar que a mão do Senhor te toca. Eu quero declarar que a unção quebra o jugo da cabeça até a planta dos seus pés. Eu quero declarar uma semana de vitória, abençoada em nome de Jesus. Eu quero declarar que você não tem medo, mas você tem fé, você tem ousadia, você tem poder, você tem unção para atravessar por tudo isso e vai continuar de pé, porque é o Senhor que é na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pastor Leif, aqui de Effingham, Illinois.
Um beijo a todos vocês. E a gente vai estar colocando algo aí nessa semana. Vai lá se conectando na nossa página, porque os lives vão passar da minha pessoal para a página, Leif Wenderson. Faz o seu like lá, eu não sei como é que tem que fazer, mas lá no Face. E a gente vai estar começando novamente, vai estar uma retomada nos nossos lives. Amém? Um beijo a todos vocês, tenham uma ótima noite. Amém. Até mais. Tchau, tchau.